Na semana passada, exibimos uma matéria sobre a falta de uma piscina olímpica em Salvador. O problema parecia se resumir ao atraso da obra de construção do equipamento, que começou em 2010 no terreno da Fundação da Criança e do Adolescente, localizado na Avenida Bonocô. Mas a situação é pior do que a comunidade baiana imagina. Além da demora para a conclusão, a obra tem dado amostras que está sendo mal executada. Um dia de chuva em Salvador foi o suficiente para comprovar que a empreiteira contratada não anda sendo tão fiscalizada como deveria. Recebemos algumas denúncias após a nossa matéria exibida na semana passada sobre a piscina olímpica. Então resolvemos visitar uma casa de um morador de Cosme de Farias, onde ele tem toda a vista em relação à obra onde está sendo feita a piscina olímpica. A última notícia que recebemos através de uma denúncia anônima é que o muro da piscina caiu justamente porque não foi feita uma contenção. O desabamento do muro poderia ter sido fatal, já que existem alguns operários trabalhando na construção. Mão de obra, por sinal, difícil de ser compreendida, pois segundo o coordenador da CETRI, o Marcos Pimentel, a obra ainda não foi licitada. O projeto definitivo já está sendo elaborado para ser licitado e construído. Acreditamos que até o ano que vem essa piscina deve estar pronta. A declaração de Marcos também acaba sendo contraditória à que foi dada pelo diretor-geral da SUDESB, o Raimundo Nonato Bobô, em 2010, quando o projeto da piscina foi apresentado aos atletas e à imprensa esportiva. A gente espera que no máximo em 8, 9 meses, você contando o edital de licitação, a licitação e o cronograma de obra que tem que ser cumprido, nós estejamos aqui inaugurando esse equipamento. Um prazo de 8 meses e já se vão 2 anos. E ainda não há nada parecido com a piscina no local, a não ser a poça que encontramos de água parada, foco de larvas do mosquito da dengue. Como você pode ver, a chuva atrapalha um pouco, né? Com tantas atrapalhadas por parte do governo, o complexo aquático, orçado em R$4,5 milhões, que deve atender às normas estabelecidas pela Federação Internacional de Natação, ainda é uma realidade distante para os baianos. Lamentável, portanto, está aí a belíssima matéria de Viviane Rezende. E Fabão está aqui para falar da natação baiana. Fabão, com tudo isso que aconteceu, a gente viu aí o Marcos Pimentel falando, viu o Raimundo Nonato Bobô, diz que dentro de 8 meses as obras estariam já concluídas, isso em 2010. Estamos em 2012. Como fica a natação baiana e a gente não consegue ter destaques olímpicos? Trouxemos aqui o Edivaldo Valério. Enfim, qual a avaliação que você faz desse momento da natação olímpica na Bahia? Olha só, como vocês viram aí, é excelente, parabenizar primeiro a matéria, de vocês e Viviane Rezende, que foi perfeita, porque isso mostra realmente o descaso do poder público em relação ao esporte amador, na Bahia. Não é só de agora que está acontecendo esse tipo de coisa, porque nem mesmo na época que a Vila Olímpica existia, no caso, quando a Vila Olímpica existia, a gente já tinha vários problemas com a própria piscina, que a gente já não tinha um incentivo e não recebiam os incentivos financeiros para poder fazer uma reforma nela. Então, a piscina olímpica já era precária, já estava precisando realmente de uma reforma. Quando acabou a piscina olímpica, a gente acabou ficando sem uma piscina de 50 metros, onde os atletas precisam ter para poder terem seus índices técnicos, participar das competições, tanto nacionais, como também está no âmbito das competições internacionais. E mais um exemplo do descaso do poder público com a comunidade, não só na natação, mas no esporte amador aqui na Bahia. Precisamos de mais divulgação, como está sendo feito. Por quê? Porque tem 2 anos que foi prometido para a gente que ia ter uma piscina. Essa piscina ainda não é a piscina que está no projeto que vai vir da Copa do Mundo, nem a piscina que está no projeto que vem das Olimpíadas, que vai ser realizada aqui. Isso foi só uma forma de tranquilizar aquela comunidade que na época fez uma abaixo-assinado. É uma cesta básica. Uma cesta básica. É como se fosse um cala-boca. A gente ficar tranquilo, dizendo que ia ser em 8, 9 meses, e como vocês viram aí, não tem nada pronto, não tem nada resolvido, não tem nada definido, e ficamos a ver. Nós estamos no âmbito nacional, ainda estamos no âmbito nacional, porque tem um esforço
por parte das escolas, de alguns professores, tem o esforço do presidente da Federação Baiana, que não deixa de estar apoiando o tempo todo, e dos pais, né, que são os patrocínios, ou seja, os que, né, continuam sustentando, ostentando essa coisa do esporte, porque da prefeitura, do governo do estado, nós não temos nada, só temos isso aí que pra gente é uma vergonha, né? Cada vez mais fazemos das tripas coração para que esses meninos estejam pelo menos aí despontando entre os melhores do Brasil. Temos o exemplo agora do brasileiro, colocamos 3 atletas lá de ponta, uma subiu no pódio, foi baiana, né? Teve uma sergipana, mas baiana teve 2 meninas que foram pro pódio. E quando há anos atrás, 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás, a gente tinha uma quantidade absurda de 20 crianças participando, 30 crianças que estavam descontando com índice técnico já para ir tanto para o brasileiro como para o sul-americano, para uma competição mais importante. Então a dificuldade é maior, lógico, porque a gente só treina em piscina de 25 metros, não temos como ter o tempo dessas crianças na piscina de 50 metros, então ficamos no escuro, né? Quando viajamos para poder participar das competições, os meninos, quando fazem um tempo, é uma surpresa, porque eles não têm como ter um parâmetrozinho, né? E se situar, no caso, para poder eles treinar em cima de uma realidade. Eles não têm uma realidade, a gente treina hoje e participa no escuro, né? Devido a essa situação. 4,5 milhões as obras, e desde 2010, segundo o Marcos Pimentel falou, e a gente pergunta, será que desde 2010 está chovendo em Salvador? Primeira chuva que deu, as obras aí, como se fala, essa cesta básica, um termo utilizado aí pelo nosso Jorge San Martín, a primeira chuva que deu em Salvador, final de semana passada, o muro caiu. E aí a gente fica perguntando, a piscina é semiolímpica, pelo que você falou. Isso. E aí, Fabão, você que dá aula lá no Colégio Salesiano, como é que fica a natação da Bahia? A gente pergunta, dá para salvar alguma coisa ainda para 2016? Essa geração está perdida ou ainda há tempo de levar todo mundo lá para o Farol da Barra e treinar lá na maré alta, maré baixa? É até engraçado, né? Mas é uma realidade. Vocês viram que na matéria mesmo mostra que tem meninos que, por não ter opção de nadar a prova de fundo e ter uma piscina de 50 metros, já estão partindo para travessias, maratona. Isso é bom também para a gente, que a gente está tendo um crescimento de nadadores, né, na maratona, mas não precisava ser desse jeito. Temos assim, ó, a esperança, né, e fica no sonho da gente ainda que os governantes tenham consciência, né, de ajudar a construir isso o mais rápido possível, porque acho que aí vai dar para salvar ainda, porque temos ainda condições de rever essa situação. Se, por exemplo, daqui a 6 meses essa piscina estivesse pronta, eu acredito que a gente poderia ainda lançar um projeto, dar continuidade a um projeto, né, de uma forma melhor para poder alcançar esses objetivos. Mas se continuar desse jeito, é impossível. Você acha que isso é falta de vontade política ou competência mesmo que não tem para realizar essas coisas? Eu acho que os dois, mas eu acho que mais a questão do descaso, né? Porque a gente sabe que tudo gira em torno da política. Se não tiver liberado, entendeu? Não tem como. Já teve até patrocinador, já teve clubes até se reunindo, fazendo reunião, colocando em questão fazer uma piscina particular, por exemplo. Mas quando viu o preço que ia sair, o absurdo que se ia gastar, então não teve condições nenhuma de viabilizar essa forma. Então nós estamos esperando, né, só podemos esperar do poder público que dê jeito nessa situação. O que é que seu coração, como professor de natação, você acha, tem esperança ainda? Você acha que ainda esse ano a gente possa ter uma boa notícia a respeito da questão da natação baiana? Dá para sair essa piscina daqui no final do ano? Olha, Paulo, eu sinceramente eu não tenho nenhuma perspectiva, né, que essa piscina venha a se trabalhar assim, do jeito que está aí, vocês estão vendo, que venha a acontecer isso o mais rápido possível, impossível, do jeito que está, a forma como os descasos que eles estão tendo. Quer dizer, se não fosse por vocês aqui da emissora para ir lá, para fazer uma reportagem sobre o assunto, pode ter certeza que isso ficaria no anonimato, ninguém não estaria nem sabendo disso, porque só a comunidade da natação que se preocupa. E eu, como profissional na área, eu fico decepcionado. A cada dia que passa, a cada dia que eu passo ali, que eu olho, como vocês mesmo detectaram a situação, que quando eu vejo não tem ninguém trabalhando, então para a gente é complicado, porque estamos ligados diretamente com o esporte, né, e também moramos aqui, tudo vimos a situação, conhecemos até alguns políticos
né, que estão envolvidos nessa situação, e o descaso é generalizado. Então eu, particularmente, não tenho esperança nenhuma que essa piscina saia em menos de 2 anos ainda. E o que é que se salva da natação baiana? Você como professor que vive, eu tive uma vez lá, te acompanhei lá no Salesiano e vi você treinando lá com aquela garotada. O que é que tem de bom na natação baiana? A gente viu tanta coisa ruim aí, incompetência, falta de vontade política, 4,5 milhões numa obra, onde o muro desaba, onde a informação que a gente tem, a gente viu o Raimundo Nonato falando, disse que dentro de 8 meses, isso em 2010, estamos em 2012, estamos no meado de julho e nada aconteceu. O que aconteceu de bom? De bom, absolutamente nada. E a última informação que tivemos é que o muro desabou, você acompanhou aqui nas imagens. Mas, e tanta notícia ruim da natação baiana, o que é que se salva? Tem alguma coisa que dá para se salvar? Tem algum atleta baiano que pode competir ou perdemos tudo? Não, com certeza nós estamos descontando aí no brasileiro também, Norte-Nordeste, travessia, maratonas aquáticas, as competições também nas categorias de base. Para você ter como exemplo, nós pegamos 40% das medalhas na melhor competição que tem, a nível de Norte-Nordeste, que é chamada de Caco Caminha, que foi realizada agora na Paraíba, né? Na Paraíba. E nós vamos ter agora outro Caco Caminha, que vai ser realizado no Belém do Pará, desculpa. E agora vamos ter a competição de verão, que vai ser realizada agora, que também é de grande porte, que vai ser realizada lá em Maceió. E acredito que por ali a gente tem um parâmetro. Por quê? Porque 40% das medalhas nós tivemos de resultado positivo, distribuídos pelos clubes, entendeu? Dessas crianças que estão vindo. Então, por aí, pela base, a gente já tira que realmente a gente vai ter uma condição de colocar índice para o brasileiro, mesmo não tendo uma piscina de 50 metros, mesmo treinando só em piscina de 25. Quem está fazendo das tripas de coração, na verdade, Paulo, são os professores, são os treinadores e os pais que continuam acreditando, né? Que não desiste nunca porque sabe que tem potencial. No âmbito nacional, a gente tem sites, tem como verificar através do site até da CBDA que nós estamos entre os melhores do Brasil. Mesmo sem piscina? Mesmo sem a piscina de 25 metros, nós temos atletas que estão disputando entre os melhores do Brasil. Estão ranqueados entre os 10 melhores do Brasil, regional estão entre os 3 melhores e baiano, eles disputam sempre a posição de primeiro lugar. Então acredito que ainda temos sim chance de colocar alunos e bons atletas no âmbito nacional e mundial. Fabão, Fábio Seixas, né, com a gente conhecido como Fabão, a gente agradece aqui a sua participação. A gente queria conversar mais, estão abertas as nossas portas aqui para você vir falar sobre a natação da Bahia, você falar tudo o que acontece sobre a natação e o trabalho que vocês fazem. Eu já vi você em ação, brinca com as crianças, a metodologia que você usa é uma metodologia muito alegre, não é aquele xerife, não é aquele sargento, mas muito obrigado, viu? Aqui a nossa programação está aberta ao esporte olímpico e você faz parte também, você está no mesmo balaio conosco. Eu que agradeço a vocês, tá? A participação, pelo incentivo, pela divulgação da situação, porque se não fosse pela emissora, não fosse por vocês, eu não sei o que seria do esporte amador na Bahia, né? Muito obrigado pela participação. Muito bem, Fábio Seixas falou conosco aqui a respeito do esporte olímpico, falando também a respeito da questão que vive descaso com as obras, portanto, da piscina olímpica na Bahia. Mas vamos agora mudar de página, falar do Esporte Clube Vitória. Vitória que ontem venceu a equipe do Asa e aí na rota rumo à primeira divisão. O Jorge Catugi está aqui conosco, vai falar. Chegou de Arapiraca, chovendo muito, chegou de lá, está meio cansadinho ainda, mas dá para segurar mais um pouquinho. O importante é que trouxe na bagagem um resultado positivo do rubro-negro baiano. Vamos acompanhar os melhores momentos, as imagens, aonde o Vitória venceu a equipe do Asa ontem debaixo de muita chuva, hein, Jorge Catugi? Vamos bater um papo aqui, as imagens passando e o torcedor acompanhando a gente, vendo como é que o rubro-negro baiano venceu. E aí, olha lá, venceu e convenceu? Olha, Paulo, convenceu em parte, né? Porque o Vitória fez um primeiro tempo que poderia ter saído com um resultado mais elástico diante da equipe do Asa. Foi 1-0, mas poderia ter sido 2, 3, 4, sem exagero nenhum. Agora, no segundo tempo, até o gol do Vitória, o gol do Marquinhos. É o gol do Marquinhos, primeiro tempo. Gol. E aí tava chovendo, viu, Paulo? Muita chuva. Um belo lançamento do Pedro Ken. E o goleiro até hoje está procurando a bola. Tá procurando, Só que o Marquinhos foi mais rápido, né? Foi mais ágil e chegou primeiro do que o goleiro, deu o corte pro lado e ficou com o gol vazio e fez o gol. Primeiro gol do Vitória. Marquinhos, né? Ele que passou 2 partidas fora, né? Em virtude de uma virose. Mas parece que voltou recuperado, né?
Não, o segundo gol foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Os outros 2 gols foram no segundo tempo. O Vitória, como eu disse a você, o Vitória teve totais condições de ampliar o placar no primeiro tempo, mas perdeu inúmeras oportunidades, como você está vendo, né? O telespectador está vendo. Aí já é aí o ataque da equipe do Asa. Do Asa, exatamente. Uma das poucas oportunidades do Asa, tímido, né? Muito tímido. O Vitória foi dono absoluto das ações, principalmente no primeiro tempo. Aí você vê mais um lance aí do Vitória. Aí já é o segundo tempo. Exatamente. Nós vamos daqui a pouco ver o segundo gol. Aí o Pedro Quem pega a bola, ele bate rápido, não espera o árbitro. Exatamente. Ele foi esperto e o Nino acertou um belíssimo chute, né? Ali não tinha goleiro para pegar, viu? Chegou ali. Agora, engraçado é roubo do árbitro, né? Não, mas ali foi o seguinte. Ele estava todo de amarelo. Ele estava todo de amarelo. O Nino aqui chute, viu? Chutaço, né? O árbitro estava todo de amarelo, mas como o Vitória entrou com a camisa amarela, ele aí teve que mudar, né? Pelo menos a camisa. E a zaga da equipe do Asa estava todo mundo ali desatento. Não, todo mundo desatento. O Pedro Quem levantou, que sofreu a falta e rapidamente terminou. Aí vai o Asa, né? Mas aí o Vitória ainda vai fazer o terceiro gol, né? É o ataque do Asa. Chutou ali nada, um chute de frango, como diz Jailson Baraúna. A bola ia sobrar, mas o Douglas saiu. E aí daqui a pouco nós vamos ver o segundo gol da equipe, o terceiro gol, aliás, do Vitória. Foi originário de uma falta. Uma falta, né? Isso, o Marquinhos bateu e o zagueiro artilheiro, o Vitor Ramos, sozinho, né? É o quarto gol ou quinto? É o quarto gol dele na competição, né? E o terceiro seguido. Feliz da sequência. Ele lá. E o pessoal pegou no pé dele lá, viu, no final do jogo. Você sabe que onde ele chegar vai pegar no pé. Você vê, cruzamento, a zaga desatenta. A zaga desatenta. Na realidade, ele vem de surpresa, né? É uma jogada ensaiada no Vitória. Um elemento surpresa, vem de trás. Ele vem de trás e chegou. Ele cabeceou inconsciente. Dois jogadores do Vitória seguram a zaga. E o Asa chegando, né? Agora você vai ver aí, a partir desse momento foi que o Asa começou a assustar. Aí o primeiro gol do Asa, né? Um gol de cabeça, a zaga plantada. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Vitória e testou sozinho. Isso, subiu. Esse cidadão tinha entrado até poucos minutos antes e terminou fazendo. Aí outro vacilo. Lá do meio de campo. Exato. Avança. O Tatá perdeu a bola e na sequência o Asa terminou conseguindo o gol não foi nesse, foi originário. O Roberto Jacaré que fez o segundo gol do Asa. Já foi no abafa também, né? Não, perdido por, como diz, né? Tava Vitória perdido. Superior tecnicamente. Ele chegou no cruzamento. E o Roberto Jacaré chegou mais uma vez a zaga do Vitória, lá ó. Isso. Parou, não tá impedido não? Não, ele veio de trás. Porque tinha do outro lado. O Roberto Jacaré sozinho. A zaga do Vitória parou ali, ó. Ficou parada só observando, entrou dois jogadores. O primeiro passou da bola e o Roberto Jacaré que terminou concluindo. E aí foi sufoco, viu, Paulo? E aí, é como eu disse no início, aí todos nós lembramos daquele jogo do Goiás. Não podia deixar de lembrar. E o torcedor não foi, né? O torcedor do Asa não, com aquela chuva também, meu Paulo. Só e chuva lá mesmo, lá ainda deu 1.400 pessoas. Mas está chovendo lá muito. O último jogo que eu fiz lá mesmo. Já tinha 24 horas. Aí foi a expulsão do lateral direito, ele já tinha um amarelo, o árbitro consequentemente deu o vermelho. Lateral direito, o Gabriel, da equipe do Asa. Mesmo assim, você vê o Asa mesmo assim você vê que o Asa continuou pressionando, né? Se bem que o Vitória também no final vai ter aí 1 ou 2 oportunidades, mas aí não conseguiu. Esse o cara tirou na hora. Praticamente se defendeu o tempo todo, né? Não, até os 20 minutos só deu Vitória. A partir dos 20 minutos que o Asa fez o primeiro gol, aí o Asa aí, essa defesa do goleiro aí, da equipe do Asa. E aí o árbitro daqui a pouquinho vai encerrar o jogo e combinou aí. Aí você primeiro já fala como é que fica a rotina do Vitória. Bem, o Vitória já retornou a Salvador, Paulo, porque ontem, após o jogo, os jogadores foram para o hotel, jantaram e voltaram para Salvador imediatamente. Hoje pela manhã foi folga geral e à tarde, hoje à tarde, nós estamos às 18h14, eles se reapresentaram às 17 horas, mas fora da toca, foi em uma academia. Aquele trabalho rápido, regenerativo, né? Só para poder relaxar um pouco, mas o trabalho mesmo é amanhã. Amanhã à tarde o Carpegiani deve fazer um trabalho com bola e aí relacionar os jogadores para a viagem para Curitiba, o que vai acontecer na sexta-feira pela manhã. Vitória segue para Curitiba pela manhã, porque à tarde ainda vai fazer um trabalho lá no CT do Curitiba e aí depois concentração total para o jogo do sábado às 16h20 em Paranaguá, cidade que fica a 90 km da capital paranaense. Perde alguém o Vitória? O Vitória perde o goleiro Douglas. Recebeu o terceiro cartão amarelo no primeiro tempo, o árbitro achou que ele estava retardando e aí meteu o cartão amarelo, estava pendurado, agora fica a expectativa, né? Gustavo deve ser o titular, porque pelo andar da carruagem o Renan tão cedo não volta, né? O Neto Baiano
uma incógnita, né? Porque surgiu a conversa de que o jogador pode ser negociado com o futebol coreano. Claro que a diretoria não desmentiu, mas também não confirmou e já falou que pretende ficar com o jogador pelo menos até o final do seu contrato, que vai acontecer em dezembro deste ano. Mas o próprio empresário do Neto já admitiu a possibilidade do jogador ir para a Coreia. Tanto é que o Vitória já está se movimentando e fala assim de um atacante, Fran Sérgio, que teve uma passagem pelo São Paulo, esse jogador poderia vir para o Vitória. E o Marcelo de Castro que estreou ontem, né, Paulo? Estreou um jogador dentro daquela característica, mas ele ainda precisa de um ritmo maior para poder fazer melhores partidas, né? Já que a condição física dele no segundo tempo, com aquela chuva também, né? Gramado pesado, mas mesmo assim de parabéns o gramado, pelo menos o gramado do estádio Coraci da Mata Fonseca, tá de parabéns porque você viu que não tinha uma poça d'água ali. Muito bem, agora vamos virar a página, vamos falar do Bahia e a situação do Bahia. Será que fica pior do que está? Márcio Júnior esteve por lá hoje pela manhã e acompanhou o dia a dia do Bahia, viu como é que estão os preparativos para o jogo contra a equipe do Fluminense amanhã no Engenhão. Fluminense, terceiro colocado na competição, invicto. Bahia, 4 jogos sem vencer, amargando a 18ª colocação no campeonato. Um confronto de vida ou morte. O Bahia precisa mais do que nunca de um triunfo para poder respirar aliviado na competição. Para a partida de amanhã, o técnico Falcão não poderá contar com algumas peças, dificultando ainda mais a situação do tricolor. O técnico Falcão finalizou na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo de amanhã no Engenhão contra o Fluminense. Para a partida, o técnico não poderá contar com o volante Fael, o meia Gabriel, machucado, e o atacante Souza, que foi julgado e penalizado com 4 jogos. Um tricolor cheio de desfalques para pegar o Fluminense. Infelizmente não é uma novidade para a gente, né? A gente está sempre cheio de desfalques. E principalmente jogadores que são importantes, né? Jogadores que podem fazer uma diferença e também na medida em que são jogadores que estavam começando a readquirir ritmo, né? E aí você tranca de novo. Mas a gente tem que procurar soluções, né? E a gente teve muitos desfalques durante o Campeonato Baiano, conseguimos neutralizar em alguns jogos importantes e conseguimos as vitórias. É o nosso objetivo. Então, os jogadores que estão à minha disposição, aqueles que vão jogar, e esses que eu acredito, esses que vão nos dar certamente a condição de fazer um bom jogo lá na quinta-feira. Sem Gabriel, um dos destaques do time, o técnico Falcão iniciará com Wander. Para o lugar de Souza, julgado e suspenso pelo STJD pela cotovelada no jogador do Botafogo, no seu lugar jogará Júnior. Já no meio, sem poder contar com Fael, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o técnico utilizará Helder na sua função de origem. Com isso, Gerler ganhará uma nova chance na lateral. Contra o Fluminense, o tricolor aposta todas as suas fichas para sair da zona maldita. Na última partida entre as equipes realizada no Engenhão, vitória do tricolor baiano. E amanhã que essa história se repita. Será que vai dar o Bahia amanhã? Mas Jailson Baraúna está aqui da Tudo FM, vai bater um papo, acompanhou hoje o Bahia também pela manhã. Jailson Baraúna, Souza suspenso. Como é que fica o Bahia amanhã para enfrentar a equipe do Fluminense? Até agora, o Bahia não deu uma dele para os cariocas, né? Não deu, diferente do ano passado, que ele conseguiu vencer 2, empatar 1 e perder só 1, e justo o Vasco. Esse ano ele já perdeu para o Vasco, perdeu para o Botafogo, foi operado contra o Flamengo, uma operação mal sucedida que deixou pontos em aberto e uma cicatriz imensa, que o técnico Falcão vai tentar resolver amanhã diante do Fluminense. O grande detalhe é que com os clubes do Nordeste, de um modo geral, e com o próprio Bahia, a gente vê uma celeridade do Tribunal de Justiça Desportiva quando é para punir jogador de Vitória, Bahia, Sport, Náutico, Ceará. Rapaz, o processo corre em uma velocidade que eu fico impressionado. Parece Fórmula 1, né? E olha que o de Nordeste está tão distante do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, Valdívia foi 3 dias depois do Caveirão. Já teve julgamento de 2 comissões e Valdívia ainda não foi para pauta. 3 dias depois. Mudou o quê? E o Valdívia é citado em súmula. Ou seja, existe um documento que formaliza o caminho para a punição.
E o Caveirão, que foi pela imagem, o auditor viu a imagem, achou o Souza muito bonito no movimento de cotovelo e puniu. Não que não devesse punir. Telespectador, o problema não é punir. Deveria punir sim. Uma cotovelada tem que ser punido toda e qualquer vez que haja cotovelada tem que ser punido. Mas que velocidade para algo que não foi nem para a súmula, Paulo. O árbitro, em momento nenhum da súmula, descreve a cotovelada de Antônio Carlos. Mas o auditor viu. Pois é. Mas o árbitro Francisco Carlos, ele também errou contra um grande clube. Ou o Santos não é um grande clube do futebol brasileiro? Quem desafia dizer que o Santos não é o time do momento? Ao lado do Corinthians, Neymar, Ganso e por aí vai. Campeão de Libertadores, tricampeão paulista, campeão de Copa do Brasil, é o Santos. O Francisco Carlos operou o Santos, dando um pênalti no mesmo Ibson, só que era do Flamengo. E não teve punição nenhuma com o Francisco Carlos. Por quê? Errou a favor do Flamengo. Errar a favor de Flamengo e a favor do Corinthians? Pode. Errar a favor de Bahia, Vitória, Ceará, Sport não pode, é proibido, dá punição e ainda mais se for um Fluminense do outro lado, se for um Botafogo, um Corinthians, aí a casa cai, a CBF tem Zé de Olaia, tem Piti, rodam-se as baianas, cariocas, paulistas, dança-se tango. É esse o triste futebol brasileiro, onde o que deveria ser sério torna-se banalizado. E o que é banal torna-se sério. O Tribunal de Justiça Desportiva deu uma bola fora quando puniu, não porque não devesse punir, mas quando puniu com tanta celeridade o Souza Caveirão. Bahia deve atuar amanhã com o Gerley, vai atuar, e a dúvida do técnico é apenas quem vai substituir o jogador Gabriel. Se vai ser o jogador Vander mesmo, ou se ele opta com a entrada do Zé Roberto, o Jones Carioca. São opções que ele tem, mas de fato deve ser Lomba, Fabinho, Dani, Tite, Gerley, o meio com Fael, Cleberson e Dionis, Mancini fechando ali ao lado do que ele escolher, e o ataque. Pô, que Fael? Eu falei Fael? Agora eu tô bombardeado também. Me bombardeei igual do STJD. Helder, Dionis e Cleberson, Mancini e Vander, ou o que ele escolher, e o atacante deverá ser o Júnior, caso o efeito suspensivo que foi dado de entrada nesta tarde, ele seja dado deferido. Caso seja dado deferido, Souza vai para o jogo. Caso seja indeferido, Souza não irá para o jogo e aí irá o Júnior. A questão é meramente exclusiva do presidente. Deferir o efeito suspensivo é uma prerrogativa do presidente. Entendeu, telespectadores que falam um monte de coisa aí? É o presidente. E não podia ter sido dada entrada ontem. Ou só poderia ter sido ontem. Porque como o julgamento foi ontem, existia sim. Para julgar podia, Paulo. Mas não para se dar entrada no recurso. Tinha que esperar o expediente no dia seguinte, que no caso era hoje. Então, como o expediente, que maravilha, começa às 13, termina às 19. Então, até às 19, vamos aguardar para ver se o tribunal defere ou indefere. O tribunal não, o presidente. Defere ou indefere o efeito suspensivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A questão desse lateral novo do Bahia que chegou, como é que é? Ó, chegou o Neto. Na realidade, a gente vai ver aqui a fichinha dele rapidinho. Aqui é assim. Ele fala com a gente? Acho que tem um papo. Tem matéria com ele aí? Vamos lá, vamos ouvir. Dá tempo ainda? Então vamos ouvir aí o lateral do Bahia. Então daqui a pouquinho a gente já com as imagens. Todos acharam que quando eu fui para fora do Brasil, alguns treinadores europeus são meio assim, porque os laterais lá fora sabem que primeiro tem que marcar, tem que ser aquela força, aquela coisa bem. E eu nunca deixei de deixar o meu estilo de lado, que é poder sempre estar apoiando à frente, lógico que marcando primeiro. Mas eu gosto muito também de me infiltrar pelo meio, de poder chutar gol, de poder fazer jogadas de linha de fundo. Então, pouco a pouco aí vocês vão me conhecendo, Não tenho que falar muito assim de mim não, vocês vão só no dia a dia mesmo. Neto, quero saber de você. Tá aí. Neto, a ficha dele é Darcy Douti Neto, ele surgiu no América. Como é o nome dele? Darcy Douti Neto. Se você quiser falar em português, é Douce. Douce. Não é Doce, não, é Douce. Douce. Douce Neto. Conhecido como Neto, ele é de São José do Rio Preto, jogou no América de São José do Rio Preto.
E de lá ele saiu para Santos, onde teve mais destaque, bicampeão paulista, passou pelo Fluminense e surgiu com grande destaque no Paraná Clube, jogando a Série A, chegou a ser 7º nessa equipe que tinha o próprio Lúcio Flávio, tinha o Ricardinho, naquela equipe que lançou o Ricardinho para um monte de gente. Foi isso mesmo? Eu não tá mentindo. Foi antes um pouquinho. O Ricardinho foi antes. Mas foi o Lúcio Flávio, aquela turma. E simplesmente ele surgiu lá, foi comprado pelo Santos, passou pelo Fluminense e tinha 4 anos e meio na Grécia. Tinha 1 ano ainda de contrato, Paulo. E aí o grande detalhe é o seguinte, ele vem, a princípio seria meio ano, 6 meses de contrato, só que pelo perfil dele, pelo currículo, acabou acertando também os valores, que ele reduziu muito. Ele acertou por 1 ano e meio. Só pra gente arrematar bem rápido, dizer o seguinte, 30 anos, e o grande detalhe é o seguinte, é dizer, vai fazer 31, certo? Aliás, fez 31 anos. Jogador chega querendo jogar, demonstra na sua coletiva que quer jogar, que quer estar em forma e diz, em 7 dias eu já quero estar em campo. Nossa, se precisar de mim antes, eu vou. Mas em 7 dias, eu pelo que eu me conheço, eu posso estar em campo. Então o que mais importante é o seguinte... transferência internacional, né? Mas aí ele pode ser regularizado até sexta. E aí jogar no domingo. Porque ele já fez hoje todas as avaliações, foi aprovado. Já assinou o contrato hoje, já deu entrada em toda a documentação no dia de hoje. Como ele já vem livre, ele já tinha algum tempo, ele aí já veio com rescisão, já veio com tudo. Aí rescisão, querido, não depende de mais nada. Aí ele não pode ser impedido de trabalhar no seu país de origem. E isso deve acontecer rápido. Até sexta ele deve estar regularizado. O mais importante é ele entrar e jogar bem. Isso que é importante. Só pra gente repetir, pra não ficar meio bombardeado. Tá lá aparecendo no GC Neto, Maria Jair Baraúna. Né? Lomba, Fabinho... Enfim, vai acabar com esse negócio, né? Lomba, Fabinho, Dani Moraes, Tite e Gerley. O meio com Helder, Kleberson, Dionis, Mancini. E o ataque com Júnior e Vander, caso não seja deferido o efeito suspensivo do Caveirão. Bahia tenta 3 pontos e quem sabe repete a dose do ano passado, quando o Fluminense era melhor, era um dos líderes da competição, estava bem, estava invicto e caiu pro Bahia. Quem sabe se repete e a gente tem essa sorte. Aqui para nós, o torcedor do Bahia não está animado não. Não acredita não. Não tem como, né, Paulo? E Fred tá falando um monte de coisa lá, diz que vai chegar, enfim... Só para dizer, a delegação já está no Rio, essa altura já está jantando, que foi programado às 18 horas. Estão jantando, vão descansar e amanhã o jogo. Eu acho o seguinte, não se pode falar muito, porque o Fred, no ano passado, tomou 2 ripadas, sumiu da área do Bahia. Ele é um jogador frouxo. Quando toma chegada, ele sai da área, some, se esconde. Não sei. O Tite, no ano passado, escorraçou ele. Quem sabe esse ano não escorraça de novo. Baraúna, obrigado por sua participação hoje, logo mais às 8 horas da noite, na Tudo FM, amanhã, ao vivo, direto do Engenhão. Jailson Baraúna lá naquele gramado, estaremos lá juntos. Catugi, obrigado também pela sua participação. Paulo, um abraço. A chuva lá não ficou gripada, não? Não, por enquanto não, mas já estou tomando as providências. Teve que ficar. Não tem, aquele estádio não tem onde você se proteger. Não, pra você olhar, mas eu estava protegido com um bonezinho, pelo menos a cabeça ficou protegida. Torcedor, muito obrigado mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta sexta-feira, aqui para falar de Bahia, de Vitória. Enfim, expectativa da Vitória no sábado contra a equipe do Atlético Paranaense. Enquanto também a gente espera aí o Jair Baraúna trazer boas notícias para o torcedor do Bahia no jogo de amanhã. Um abraço a todos. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Muito obrigado.